Trabalhador, você já pensou em entrar com um processo trabalhista, mas desistiu porque achou que ia demorar tempo demais? Olha, eu tenho uma verdade para te falar. O tempo, ele vai passar de qualquer forma. E mais do que isso, um processo trabalhista, ele pode demorar muito menos do que você imagina. Se você quer entender melhor sobre esse assunto, então fica nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e vou te responder essa dúvida que você tem. Quanto tempo demora um processo trabalhista? Eu também vou te mostrar todas as etapas de um processo trabalhista e o principal, quando efetivamente que o trabalhador recebe o dinheiro que ele tem direito. Olá, meu nome é Leonardo, eu sou advogado trabalhista e neste canal eu falo direto com os trabalhadores. Então, se você é empregador, se você é dono de empresa, pode pular esse vídeo. O lema desse canal é patrão aqui não. Se você é patrão, tchau. Agora, se você não é patrão e quer saber sobre todos os seus direitos, é sua obrigação acompanhar esse vídeo até o final. E mais do que isso, acompanhar todos os vídeos que eu posto nesse canal. Eu tenho certeza que a maioria das suas dúvidas enquanto trabalhador já estão respondidas nos meus vídeos. Mas se você quiser também entrar em contato diretamente comigo, eu vou deixar aqui na tela o meu telefone, o meu WhatsApp particular, que eu vou te responder com tudo o que você precisa saber sobre os seus direitos trabalhistas. Entrando no assunto do vídeo, o que é um processo trabalhista? De forma bem resumida, o processo trabalhista é um mecanismo à disposição do trabalhador para que ele consiga recuperar direitos que, porventura, a empresa ou o patrão dele ali, ou ex-patrão, não respeitou. Se tudo fosse um mundo perfeito aqui no Brasil, não seria necessária a justiça do trabalho. Afinal de contas, era só o empregador respeitar o que estabelece a CLT e você não iria ter nenhum problema com seus direitos. Mas a gente sabe que aqui no Brasil a regra é descumprir a lei. Então, diante disso, a justiça do trabalho ela é muito importante e mais ainda, o processo trabalhista é muito importante para que o trabalhador, que é na maioria das vezes a pessoa mais vulnerável naquela relação de emprego, tenha a proteção necessária para que ele não seja passado para trás, ele não seja feito de escravo. Então, dentro do processo trabalhista, você pode tratar de diversos assuntos relacionados ali à sua relação de emprego. Você pode falar, por exemplo, sobre as horas extras que você exerceu ali e não recebeu. Pode falar sobre o FGTS que não foi depositado pela empresa. Você pode tratar, por exemplo, de um adicional, seja ele qual for, que você tem direito e que a empresa não paga. Aqui eu vou dar o exemplo do adicional noturno, o adicional de salubridade, o adicional de periculosidade. São todos adicionais que estão previstos na lei e se a empresa não paga para o trabalhador dentro daquelas circunstâncias, ele tem todo o direito de buscar a justiça para reaver esses valores. Só para que você tenha um número aí em mente, no ano passado foram ajuizadas 4 milhões de ações trabalhistas. Isso dá o equivalente a 11 mil ações por dia, ou seja, todos os dias 11 mil pessoas corajosas tomam a iniciativa de buscar a justiça do trabalho para conseguir fazer valer a lei. Então a gente tem que separar aqui em dois grupos de trabalhadores. Existem pessoas, sim, mal intencionadas que entram com ações judiciais para tentar conseguir alguma vantagem financeira, mas ela não tem efetivamente o direito ou ela está mentindo, né? Então, por exemplo, uma determinada pessoa alega que fazia 2, 3 horas extras por dia e não recebia, mas aí durante o processo judicial verifica que era mentira dela, então ela não vai fazer jus. Essas pessoas, de forma alguma, eu quero incentivá-las a ajuizar ações contra os seus empregadores. Eu quero incentivar você, trabalhador, que sim, sofreu algum tipo de lesão ao seu direito e você tem a efetiva necessidade de buscar um advogado da sua confiança e a própria Justiça do Trabalho, porque senão você vai ficar no prejuízo. Se você já entendeu o que é um processo trabalhista, agora você precisa entender quais são as etapas do processo para que você compreenda de forma mais ampla o tempo que esse processo pode demorar. A gente pode simplificar e colocar que são 6 etapas que compreendem o processo trabalhista. A primeira etapa é a etapa de ajuizamento da ação, ou seja, você entende que tem algum direito que a empresa não pagou, procura um advogado da sua confiança. Se você quiser o auxílio do nosso escritório, eu deixo novamente aqui o telefone e o WhatsApp meu particular para que a gente converse a respeito do seu caso. Se a gente identificar que você tem um direito que possa ser pleiteado, nós iremos ajuizar a ação para você. Então a entrada da ação, que é o ajuizamento do processo trabalhista, é sim a primeira etapa.
Então você encontrou o seu advogado, você explicou para ele a situação, ele identificou que você tem um direito, e aí ele te pede os documentos, você fornece os documentos, assina uma procuração e um contrato com ele, e aí ele vai fazer o ajuizamento dessa ação. Uma vez que essa ação é ajuizada, a gente entra na segunda etapa do processo, que é a notificação da empresa. Através desse ato, a empresa toma conhecimento que foi ajuizada uma ação contra ela, e aí ela tem que se habilitar naquele processo e se defender, né, daquelas alegações. Via de regra, depois dessa notificação, existe a primeira audiência. Geralmente é uma audiência a fim de tentar que as partes conciliem, ou seja, tentar fazer com que elas cheguem num acordo, né? Essa primeira audiência é muito simples, o seu advogado tem total conhecimento do seu caso e ele vai analisar em efetiva hipótese de acordo qual seria um valor razoável para que a empresa pague ao trabalhador e se encerre o processo ali. Se as partes chegam num consenso, chegam num acordo, o processo acaba ali, basta que a empresa cumpra o que ela se comprometeu ali dentro daquele acordo. Agora, se não há a possibilidade de acordo, é designada uma nova audiência, e geralmente essa nova audiência é onde as partes são ouvidas e as testemunhas também devem ser ouvidas. Esta é a quarta etapa que a gente chama de instrução do processo. Uma vez que se encerra a instrução do processo, a gente entra na quinta fase, que é a fase de sentença, onde o juiz vai declarar se julga procedente ou improcedente aqueles pedidos que você fez naquele processo trabalhista. Independente do resultado dessa sentença, ambas as partes têm o direito de recorrer, e essa é a próxima fase do processo trabalhista. O recurso. Esse recurso ele não é mais julgado pelo juiz, ele vai ser remetido para o Tribunal Regional do Trabalho da sua região e ele vai ser julgado por um colegiado de desembargadores, ou seja, outras pessoas com outras vivências, outros entendimentos, vão analisar aquele caso e vão dar um parecer a respeito dos recursos que foram apresentados. Então, mesmo que você perca um processo na primeira instância, não quer dizer que está encerrado por ali. Você tem o direito de recorrer e se você conseguir comprovar que você tinha razão e que o juiz da primeira instância ele se equivocou, essa sentença ela vai ser reformada, vai ser modificada e você vai ter o seu direito. Ainda dentro da fase de recurso, caso essa segunda decisão também não seja favorável para o seu interesse ou para o interesse da empresa, ainda abre uma terceira possibilidade que é um recurso que é remetido para Brasília. Esse recurso ele é julgado perante o TST. Encerrada essa fase de recursos e transitado em julgado o processo, ou seja, quando não cabe mais nenhum tipo de reclamação, de inconformismo sobre o que ficou decidido ali, inicia-se efetivamente a parte de execução, que é quando o trabalhador vai receber os valores que ele tem direito. Então, esse conjunto de etapas é que faz definir se o processo seu vai ser longo ou se o seu processo vai ser mais demorado. Se ele acaba num acordo, por exemplo, ele encerra-se muito rápido. Se ele tem um valor de causa menor do que 40 salários mínimos, também ele terá uma tramitação mais rápida. Agora que você já sabe todas as etapas do processo trabalhista, a pergunta do vídeo é: quanto tempo demora um processo trabalhista? Você viu que são várias fases e que esse tempo não tem como a gente colocar um tempo fixo para todos os processos trabalhistas, porque cada um tem a sua peculiaridade. Mas, por experiência própria, o que eu tenho visto é que os processos trabalhistas, eles duram entre 6 meses até 2 anos. Na maioria dos casos, entre 6 meses e 2 anos, você vai ter iniciado e encerrado o seu processo trabalhista. E agora eu vou te mostrar o que influencia no tempo do processo trabalhista. Você que está assistindo esse vídeo pode ter um processo que tem mais de 2 anos que está tramitando e você não entende por que está demorando tanto. E eu vou te explicar quais são os motivos que fazem com que o seu processo esteja demorando tanto assim. A primeira questão é a complexidade do caso. Quanto mais complexo o caso, mais demorado ele é. Tanto na primeira instância, nas fases iniciais, quanto nas fases recursais, porque quando há um número muito grande de matérias que estão sendo tratadas ali, uma complexidade alta, a tendência é que todos os atos que devem ocorrer no processo também sejam mais demorados. Então, pode ser necessário, por exemplo, fazer uma perícia médica, uma perícia ambiental com relação ao seu local de trabalho, uma perícia contábil com relação aos cartões de ponto, com relação às suas comissões que você, porventura, recebe. Então, tudo isso, quanto mais complexo, a tendência é que maior seja o tempo desse processo. Outro ponto que é muito importante,
o local onde você deu entrada nessa ação. Nas capitais a gente tem diversas varas do trabalho e elas tendem a fazer com que os processos sejam mais rápidos. Agora, quando a gente vai para o interior, são menos juízes que estão trabalhando ali e aí acaba que o volume de processos pode também interferir e acabar fazendo com que o seu processo demore mais do que efetivamente deveria. E por fim também os próprios recursos, né? Muitas empresas aqui no Brasil têm o hábito de recorrer até a última instância, muitas vezes sabendo que o recurso não vai resultar em nada, mas simplesmente para ganhar tempo. Essa é uma prática que é muito prejudicial ao trabalhador e caso os desembargadores, os ministros entendam e verifiquem que esses recursos têm só o objetivo de atrasar o processo, pode ser fixada uma multa para aquela empresa. Agora a parte mais importante, você passou por todo esse processo e aí chegou a melhor hora, que é a hora de você, trabalhador, receber. Em um processo normal, para receber, você vai demorar entre 48 horas e até 15 dias úteis aí para que você receba efetivamente o seu valor, o valor da condenação que que foi imposta para a empresa. Então, se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário aqui embaixo, coloque o seu like para que a gente possa atingir mais trabalhadores de todo o Brasil. Lembra, o nosso lema aqui no canal é patrão aqui não. Se você é patrão e chegou até aqui, não era para você ter assistido, mas se você de alguma forma gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas também. E se você tem alguma dúvida com relação ao seguro-desemprego e mais especificamente qual o prazo para que você dê entrada nesse benefício tão importante, eu estou deixando um vídeo aqui ao lado para que você tenha conhecimento a respeito desse assunto. Te vejo no próximo vídeo.